brasileiros que estão tentando mudar seus nomes de batismo para fugir da discriminação, tanto na escola como no trabalho aqui no Japão. Segundo uma reportagem da BBC, ainda hoje, os 3,4 milhões de estrangeiros que vivem no Japão vivem em um ambiente de discriminação, inclusive por ter um nome estrangeiro. Por isso, muitos pais estrangeiros, inclusive brasileiros, estão optando por tornar o nome dos seus filhos japoneses, para que eles possam ter uma vida mais tranquila na escola, no trabalho. Mas será que só essa mudança realmente protege a criança do estigma de não serem completamente japoneses? Neste vídeo você vai entender por que esse fator do nome é apenas uma pontinha de um grande iceberg de desafios que os filhos de estrangeiros têm que enfrentar aqui no Japão para conseguir tocar a vida, para conseguir realizar os teus sonhos. A gente vai entrar bem no detalhe, fica comigo até o final que você vai entender bem essa situação. Desde o nascimento, um filho de estrangeiro vai enfrentar desafios aqui no Japão. Mesmo bebê, a primeira coisa que eles vão enfrentar, mesmo sem saber, é que a lei da nacionalidade japonesa, ela não permite que uma criança, filho de estrangeiro, nascida aqui, receba a cidadania japonesa. A lei da nacionalidade, o artigo 2º, define que uma criança será cidadã japonesa somente quando o pai ou a mãe for cidadão japonês. Ou se o pai que morreu antes do nascimento era cidadão japonês no momento da morte, e se você nasceu no Japão, mas seus pais são desconhecidos ou você não tem nacionalidade. Por exemplo, eu e minha mulher, nós viemos pra cá em 2017 com 2 filhos e a nossa terceira filha nasceu aqui. Ela recebeu uma certidão de nascimento no hospital e com essa certidão de nascimento a gente teve que ir na imigração e fazer um cartão de residência para ela como estrangeira. Apesar de ter nascido aqui, ela não é cidadã japonesa. Um país que pensa diferente, por exemplo, é os Estados Unidos. A 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos garante que todas as pessoas nascidas, naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à jurisdição dos mesmos são cidadãos dos Estados Unidos e estado que residem. Então esse é o primeiro ponto que a criança já começa a ter uma diferença em relação aos filhos de japoneses mesmo que nasceram aqui. Então, ainda para essa criança que nasceu nos primeiros anos dela, um outro ponto muito complicado aqui no Japão é que pouquíssimos japoneses falam outro idioma, principalmente o inglês, que seria o esperado para um país desenvolvido, mas também outros idiomas como português e espanhol, pouquíssimos japoneses conseguem dominar ou fazem questão de dominar. Nesse ranking da IF, por exemplo, mostra o Japão na 87ª posição em relação a cidadãos com fluência no idioma inglês. O Japão fica atrás de Singapura, Filipinas, Malásia, Coreia do Sul, Nepal, Vietnã e até da própria China, em 82ª. Somado a isso, também poucos estrangeiros conseguem dominar o idioma japonês, mesmo após muitos anos estudando aqui. Não existem dados oficiais em relação a isso, mas estimamos que apenas 1 a cada 10 estrangeiros residentes no Japão dominam bem o idioma, a ponto de conseguir se comunicar com perfeição e a ponto de conseguir entender o que está escrito, ler jornal, ler um folheto de saúde e tal. Outro fator para essas crianças que nasceram aqui, filhos de pais estrangeiros, é que provavelmente seus pais trabalharão em serviços terceirizados, normalmente ganhando piso salarial sem aumentos com o passar dos anos. A maioria dos estrangeiros que são terceirizados não possuem nenhum tipo de bonificação adicional durante o ano, ou por tempo de serviço, ou por atingimento de metas. Muitos estrangeiros acabam caindo em trabalhos de turnos alternados, ou seja, que trabalham numa semana num horário, de manhã, por exemplo, das 6 da manhã até as 4 da tarde, e na outra semana entra às 5 horas da tarde e sai 2, 3 horas da manhã. Em muitas situações, os casais, às vezes, acabam trabalhando cada um num turno, para a criança não ficar sozinha em casa. O marido trabalha uma semana num horário, a mulher trabalha outra semana no horário. Então, imagina para uma criança pequena que uma semana vê só o pai, outra semana vê só a mãe. E para piorar, o Japão é o país das horas extras. Normalmente se trabalha de 2 a 4 horas extras por dia aqui no Japão. É importante dizer que a maioria dos estrangeiros tem sim benefícios trabalhistas, como por exemplo seguro-desemprego, seguro-saúde. Por ter filhos também recebem ajudas do governo em dinheiro, porém trabalhadores estrangeiros tendem a receber apenas 70% do salário médio de um japonês. E o outro problema é que as mulheres recebem muito menos que os homens. Na mesma reportagem, mostram que até entre os japoneses, os homens ganham em média 338 mil ienes por mês, enquanto as mulheres recebem apenas 251 mil. Além desse gap salarial, pais estrangeiros também têm muita dificuldade de se integrar na sociedade japonesa. Primeiro, como a gente comentou, por causa do idioma, e outro fator também é a cultura japonesa, que é muito diferente de qualquer outro país, não só ocidental, mas até de países aqui do Oriente mesmo. Quando você conversa com vietnamitas, com filipinos, que são aqui da Ásia, para eles a cultura japonesa
japonesa também é muito diferente. Então poucos estrangeiros também vão dominar também essa cultura, conhecer todos, por exemplo, os feriados, a história do país, sobre as religiões e sobre costumes de folclore japonês. Coisas que no primeiro momento, para nós como adulto, não vai fazer tanta falta assim, porque nós temos a nossa cultura. Porém, para as crianças vai fazer uma falta tremenda, porque eles estão longe de casa, não estão tendo acesso total também à cultura dos seus países. Por exemplo, os brasileiros estão longe lá do Brasil, não estão vivendo essa cultura do Brasil. E isso tem um resultado já nos primeiros anos de escola. As crianças estrangeiras acabam entrando nos primeiros anos de escola com um vocabulário e com uma base cultural muito menor do que os japoneses nativos. Há uma grande possibilidade de desenvolver um mau desempenho na escola já no início do ensino fundamental, com o risco de afetar os próximos anos até o ensino médio. O sistema escolar japonês também é um desafio. Ele é um sistema baseado na sociabilização e na igualdade entre os indivíduos, porém essa sociabilização e essa igualdade acaba significando uma padronização. Padronização de regras, padronização de comportamento, padronização para o vestuário, padronização para acessórios, esporte, dança, tudo é padronizado. E para um filho de estrangeiro, até ter a pele, as feições e o cabelo diferente pode acabar virando um pesadelo para essas crianças. Pode parecer estranho a gente estar em 2024 falando de um tema desse, mas, por exemplo, nessa reportagem aqui do Asahi Shimbun, que é um jornal japonês, uma ex-aluna do ensino médio de uma escola de Osaka entrou com um processo contra a escola e acabou vencendo uma indenização porque ela foi pressionada a pintar o cabelo de preto, porque o cabelo dela não estava com o tom preto padrão que a escola exigia, né? O interessante é que o tribunal definiu que a escola realmente pode definir, é um direito da escola definir um padrão, o que é muito estranho, mas no caso dessa menina, ela conseguiu comprovar aqui que às vezes ela era proibida de frequentar aulas e excursões escolares porque o seu cabelo não estava tingido de preto o suficiente. A aluna acabou sofrendo trauma emocional e parou de frequentar a escola, né? Outra coisa que chama a atenção do sistema escolar japonês é que é um sistema muito baseado na competição, nos resultados. Desde os primeiros anos, as notas têm um peso muito importante. Há muita prática de esporte nas escolas japonesas, sempre cronometradas, sempre com uma separação dos alunos que têm os melhores tempos, com os alunos que não têm o tempo tão bom assim. Então, uma escola tão voltada para as notas e voltada para o rendimento nos esportes, para um estrangeiro que os pais trabalham muito, que não tem a rede de apoio, os avós por perto, às vezes acompanhar esse ritmo é muito difícil. As escolas japonesas, ela tem uma sala especial para os alunos com algum tipo de deficiência no desenvolvimento estudarem próximos aos outros alunos, então eles ficam naquela sala e de vez em quando eles participam de aulas em salas regulares. Inicialmente é um projeto bacana que tem nas escolas aqui, porém infelizmente muitas escolas têm optado por, ao invés de dar um suporte maior para filhos de estrangeiros dominarem o idioma, há casos de escolas e conselhos educacionais rotulando crianças estrangeiras como deficientes de desenvolvimento, porque eles julgavam aprendizes lentos, ignorando o impacto da barreira da linguagem. Esses casos também, infelizmente, não são raros. Muitas escolas acabam fugindo da responsabilidade de apoiar esses alunos que têm maior dificuldade no idioma e, para ficar mais fácil, acabam rotulando essas crianças como deficiente no desenvolvimento, colocando elas nessas salas, em vez de criar programas, aulas complementares, estímulo para essas crianças que, na verdade, não tem problema nenhum de desenvolvimento. Um outro editorial também de um outro jornal grande japonês, o Asahi Shimbun, comenta, tem até aqui a foto de umas crianças estrangeiras, tem um menininho segurando a bandeira do Brasil aqui, que em 2023 uma pesquisa revelou que mais de 8 mil crianças estrangeiras estavam fora da escola. Então aqui na matéria a gente consegue ver que muitas prefeituras não têm uma comunicação com os filhos de estrangeiro, e ambos os jornais nesse editorial chamam a atenção que essas crianças são importantes para o Japão. O declínio populacional do Japão já entrou numa crise muito grande, muito difícil de reverter. Outro fator também é que ao chegar ao final do ensino fundamental, o ensino médio ele não é obrigatório no Japão. Então acaba existindo uma peneira já para as crianças aí com entre 14 e 15 anos, que é conseguir entrar para uma escola de ensino médio. E muitas já são algumas escolas voltadas para algumas disciplinas, voltadas para algumas profissões às vezes. Só que para ter acesso a essas escolas é preciso ou fazer prova, ou ter acumulado uma certa quantidade de pontos durante o ensino fundamental. E muitos estrangeiros, por tudo que a gente falou
falou aqui acabam tendo aí a sua vida meio que delimitada numa divisor de águas aí com 14, 15 anos e não consegue avançar, não consegue acessar um ensino médio de qualidade ou fazer o curso que ele gostaria de fazer. Às vezes é obrigado a aceitar entrar numa escola que não exige uma pontuação tão grande para poder continuar os estudos e vai fazer o que ele não gosta, vai estudar alguma coisa já aí com 14, 15 anos, tomar um rumo na vida que ele não gostaria de tomar. Nessa época também, aos 15, 16 anos, quando o estrangeiro já está dominando bem o idioma em relação ao pai estrangeiro, à mãe estrangeira, eles também acabam sofrendo muita pressão dentro de casa, ou para serem o intérprete oficial da casa, então eles têm que se virar ali para ajudar os pais como intérprete de tudo. Às vezes optam por abandonar os estudos e já começar também a trabalhar para poder ajudar os pais, ou também às vezes para ajudar com os gastos com irmãos menores. Mais para frente, o alto custo das universidades também vai ser um desafio aí para os filhos de estrangeiros aqui no Japão. Os cursos de 4 anos aqui no Japão variam de 100 a 200 mil reais, 2 milhões e meio de ien a 5 milhões de ienes, o que para famílias de classe baixa aqui do Japão é um valor muito alto. Existem algumas formas de financiamento para isso, porém muitos casais já acabam se dividindo antes, por exemplo, para comprar casa, o que acaba dificultando que muitos filhos de estrangeiros consigam aí acompanhar os amiguinhos japoneses aí para ir para a faculdade. Outro fator que esses filhos de estrangeiros também vão enfrentar aí chegando na fase adulta é decidir se vão manter a sua nacionalidade ou se vão tentar se naturalizar, obter aí a cidadania japonesa. Porém, há uma outra questão. O Japão ele não permite a dupla cidadania. Por exemplo, no Brasil, se você é descendente de italiano, você pode fazer o processo, conseguir a cidadania italiana e continuar sendo brasileiro. Já no Japão, não. Você precisa abrir mão da sua nacionalidade para poder, aqui no Japão, se naturalizar japonês. Assim como em outros países também, se você é estrangeiro, não tem a cidadania do país, você não pode seguir algumas profissões, como, por exemplo, policial, alguns cargos no setor público, o que é mais um desafio para as crianças que nasceram aqui, só estudaram aqui, às vezes só têm amigos japoneses, se acostumaram com a cultura aqui, mas ao chegar à vida adulta tem mais esse fator, por não ser cidadão, não pode seguir toda a profissão aí. O desafio que essas crianças estrangeiras passam aqui no Japão são os pais que estão ficando idosos, muitos mesmo após décadas não conseguem se integrar totalmente na sociedade japonesa, não conseguem ainda dominar o idioma e estão chegando no ponto que não aguentam mais fazer trabalhos pesados, trabalhos de longas horas e com o passar dos anos dependem cada vez mais da ajuda dos próprios filhos para poder, já que a aposentadoria também é baixa aqui no Japão, acaba caindo essa carga aí de ajudar os pais idosos para essas crianças que nasceram aqui, mas carregam um fardo bem grande aí por serem estrangeiras. E se você gostou desse vídeo, segue aí o canal do Matheus Faria, compartilhe com seus amigos esse conteúdo, com os amigos aí que pensam em se mudar para o Japão no futuro, principalmente. Vou deixar os links interessantes aqui para vocês na descrição e eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais!